A Débora Oliveira já está comigo aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né, Débora? Sérgio Massa e Javier Milei têm visões bem diferentes sobre como resolver os principais problemas econômicos do país em especial. Pois é, e polêmicos, né? São pontos bem opostos e, aliás, que eu até já convido vocês aqui, só para poder a gente relembrar na nossa tela, quais são as propostas de cada um dos candidatos, tá? Eu começo falando sobre o Massa, que ele, lembro, tem um diferencial de estar à frente já como ministro da Economia. Então, a gente tem ele aí com as propostas de estabilizar e acabar com a inflação, crescimento com inclusão, moeda argentina digital, de estar no Mercosul, G20, BRICS e também trabalhar sobre a segurança e proteção humana. Ele fala sobre essa questão de estabilizar e acabar com a inflação, mas não dá muitos detalhes de como que faria isso. Ele está à frente ali como ministro, né, da Economia, ou seja, dá para poder a gente pegar um pouco do discurso dele em relação a superávit, em relação a acabar com a inflação, mas ele não detalha muito como que poderia fazer isso e, além disso, precisamos lembrar que todas as metas praticamente da Argentina nesse ano foram, né, ali, nenhuma delas atingidas, todas ali frustradas. Aí a gente vem com as propostas do Milei, que ali tem algumas mais polêmicas, inclusive com o fim do Banco Central argentino, que seria uma das propostas dele. Além disso, ele fala sobre reforma do Estado, redução do gasto público, dolarizar a economia, reformar a segurança. E eu chamo a atenção para o dolarizar a economia, porque isso ganhou aí o cenário de muitos jornais, aliás, muita gente repercutindo mundo afora essa questão de como que a Argentina poderia fazer isso. De acordo com economistas, não teria condições disso acontecer hoje por causa das reservas de dólar que são baixas já no país. O Milei garante que ele já está em negociações avançadas e que ele vai sim ter como garantir isso caso ele venha a vencer no segundo turno. E aí eu trago um exemplo para a gente na próxima tela de 3 países da América Latina que já fazem isso, já vem com esse processo de dolarização desde o início ali, né, dos anos 2000. Equador, que por exemplo trouxe a substituição do sucre, que seria a moeda do país, pelo dólar, em etapas e, com o passar do tempo, teve alguns resultados efetivos em relação a essa troca que eles fizeram na moeda. Primeiro, a inflação, que saiu da casa dos 100%, foi para os 20%. Mas aí o Equador perde totalmente o seu poder sobre a sua política monetária para poder conseguir equalizar qualquer outro fator da economia, já que não é ele o dono da impressora da moeda, já que ele está usando ali o dólar. Então, quando você dolariza um país, você perde o domínio da sua própria política monetária. El Salvador veio em seguida do Equador, trocou colônias, eles acabaram desaparecendo, né, gradualmente pelo dólar e, inclusive, El Salvador também, que foi o primeiro país a adotar o Bitcoin, a criptomoeda, para poder fazer transações, né, comerciais, enfim, no país, adotando isso como uma moeda também oficial do país. E aí, apesar de tudo isso, ainda enfrenta muitos problemas econômicos. E aí, por fim, o Panamá, que também tem o Balboa por lá, mas ele trouxe para o Balboa uma paridade fixa com o dólar, trouxe um câmbio fixo com o dólar. Só que na questão do Panamá tem um outro fator que faz diferença. É um país fiscal, né, um paraíso fiscal, onde já tem uma certa movimentação diferente ali de fundos e tudo mais de investidores. Além disso, ainda tem o canal do Panamá, que tem, né, todas aquelas transações comerciais que passam por ali. Isso acaba favorecendo essa questão da paridade com preço com o dólar. Sim. Mas um fator que não dá para a gente deixar de esquecer, se você dolariza um país, você perde o poder sobre a sua política, poder de decisão da sua política monetária. Você fica atrelado a decisões de uma outra moeda, sim, de um outro país. E esse seria um ponto a ser enfrentado. Débora, em especial os críticos de Milei afirmam que a Argentina já tentou fazer isso no passado. Exatamente, e não deu certo. Bem lembrado, então vai Tainá. Voltar numa coisa Bem que já lembrado. não deu certo anteriormente. Na década de 90, isso tentou ser, aliás, até passou alguns anos, né, tentando fazer isso e colocando isso em execução, mas não teve jeito, eles não conseguiram sucesso e ainda continuaram com muitos problemas ali de inflação, inclusive, entraram numa grande crise, né, logo na sequência e aí voltaram para essa questão do peso argentino, não foi a solução lá atrás. Já tentou sim, muito bem lembrado, Tainá, ser implementado essa questão da dolarização por lá, não houve sucesso, permaneceram com muitos problemas, entraram nessa crise que não encerrou até hoje e que aí já vem em recessão atrás de recessão a economia argentina. A ver os próximos capítulos dessa eleição, então segundo turno dia 19 de novembro. Débora, você continua aqui com a gente para trazer agora o fechamento do dólar. Pois é, a gente teve o câmbio fechando acumulando perdas, inclusive nessa semana, viu, Tainá? A gente teve aí então uma queda acumulada na casa de 1%, 1,11%. Na sexta-feira a gente fechou numa queda de 0,43 a R$ 5,03
centavos. Tem ainda, sim, essa questão do conflito do Oriente Médio no radar dos investidores, mas o que pesou bastante foi o cenário externo, com os Estados Unidos ali tendo dados sendo divulgados, trazendo muita volatilidade para o mercado em relação à continuidade do aperto monetário por lá ou não. Isso sim veio fazendo muito mais peso no câmbio na semana passada. Deve continuar o Fed ainda sinalizando um pouco mais, direcionando o câmbio durante essa semana, mas não deixa também de ficar no radar dos investidores a questão do conflito no Oriente Médio, caso a gente venha assistir alguma escalada do conflito. Muito obrigada, Débora Oliveira. Obrigada a você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.